ter muita conversa. O que não teve muito foi gol. Aliás, não teve nenhum na partida de ontem. Tá na hora. CRB, 2-0 no Cruzeiro. 2-0 CRB. Vou de CRB 2, Cruzeiro 1. E hoje o Cruzeiro ganha de 3-0. 3 Cruzeiro. Não vai, não! Tome pume, não é verdade? Olha, agora nós vamos só começar a conversar. Tem muito, inclusive uma fala contundente aí do Fagner sobre a situação que ele passou. Já pode ir rodando aí, por gentileza. Ontem ele teve um problemaço ali com o Potker, né, Gão? Potker respondeu também, respondendo as redes Respondeu, nós vamos mostrar também depois. Vou ser sincero, Bebel, são dois cara velho da bola, né? Então, você consegue duvidar que o Potker realmente tenha falado aquilo ou não duvidar? Então é resenha que tem O teria falado aquilo que o Gão tá falando, é que o Potker teria dito que queria quebrar a perna do Fagner, mas enfim, né? São dois malandros velhos da bola, entendeu? Cada um que se entenda nesse sentido. Vamos ver o que acontece no segundo jogo. Eles que se resolvem entre eles pra lá. Eu sei que futebol tem muita polêmica nesse sentido. Tá aí o Fagner com a botinha ortopédica. Aí uma galera falando assim, isso é porque o Fagner também entra duro. Tem jogador que entra duro mesmo. O Leandro Donizete tinha essa... Eu ri do maloqueiro azul falando que a fase do Cruzeiro nos últimos anos é tão ruim que o Fagner do Cruzeiro apanha. Ao invés de bater. O Maloca é bom demais os argumentos dele. Mas vou falar uma coisa pra vocês, gente. Outra coisa também que eu vou falar. A Edna era pra ter expulsado aí o jogador nessa situação e tudo. Pelo amor de Deus, você cruzeirense, não me manda mensagem reclamando que teria sido pênalti no Caio Jorge naquela primeira jogada e tal, etc e tal. Nosso problema não é nem a Edna, que pra mim foi mal ontem no jogo. Meu problema é o Cruzeiro não fazer um golzinho no 10º colocado da Série B. Um gol sequer. O segundo colocado, até ficou muito tempo na liderança do Campeonato Brasileiro, não fazer um golzinho sequer no 10º colocado. Então não me manda mensagem falando, o Gão, mas a Edna, não sei o quê. Eu não tô nem aí pra arbitragem. O Cruzeiro tinha que superar, inclusive, isso, porque a disparidade técnica e disparidade de qualidade de investimento dos times é gigante. Então não me manda mensagem que, tinha que ter apitado o pênalti. Não me manda mensagem falando disso. Vamos reclamar do desempenho do Cruzeiro em campo e é isso que nós temos que focar. No entorno, né, Gão, que a gente chama de periferia, de bastidor do jogo do Cruzeiro ontem. O Leonardo Jardim saiu cabisbaixo, o torcedor chateado mais uma vez. Eu acho que o desgaste, né? São vários jogos, mas também não pode usar isso de muleta. A gente não foi pro Mundial, então a gente não pode perder esse gás. A discrepância do que o Cruzeiro vinha fazendo pro que tá fazendo agora tá muito grande. O que me preocupa é essa discrepância. É complicado, o Cruzeiro tava vindo jogando bem, hoje não foi bom o jogo pra nós. O Cruzeiro tem que melhorar mais. Nem aquela conversa ao pé do ouvido deu certo. Fagner, Gabigol e Eduardo tentaram armar alguma coisa. Romero e Jardim buscaram achar uma solução para o time vencer. Tudo em vão. Eu entendo, tem esse desgaste mesmo. Hoje você olha pro elenco, gente que tem um time titular. Tá faltando banco, tá faltando aquela peça que chega e que vai fazer a diferença. Desde o jogo do Corinthians, o Cruzeiro vai apresentando uma decadência na qualidade do jogo. E, novamente, contra o CRB, ele não apresentou o que vinha apresentando antes. Tá faltando sorte também. Ou competência. Dessa vez, o goleiro do CRB, o Matheus Albino, virou um paredão. Foram 11 defesas, de todos os jeitos. Quando a bola passou, a trave salvou o goleiro nessa bomba do Gabigol. O Cássio apareceu poucas vezes, mas quando precisou do goleirão celeste, ele estava lá para defender. O jogo teve lances polêmicos também. Caio Jorge caiu na área, mas a árbitra Edna Alves Batista mandou seguir. Depois, o Fagner também caiu na área e ela marcou o pênalti. O VAR chamou e cancelou, porque o Fagner se atirou no chão. Gol que é bom não teve, viu? 0-0. Com empate e sem gols, o Cruzeiro precisa vencer por qualquer placar na quinta-feira da semana que vem, lá em Maceió. Outro empate, a decisão será nos pênaltis. Com todo respeito à nossa equipe adversária, mas pelo trabalho, por tudo que tem feito, a gente total condição, com muita dedicação, de ir lá e conseguir o resultado. A Copa do Brasil é assim. E o Cruzeiro
é especialista. Só você ver na história quantos títulos ganhou. E se você pegar na história quantos jogos de repente não conseguiu ganhar aqui e conseguiu ganhar fora. Tá, eu sou cruzeirense pra caramba, gosto dessa tradição do Cruzeiro, estive presente em todos os títulos do Cruzeiro, mas, Cássio, essa tradição tem que se manter em campo. E ontem está na conta do Leonardo Jardim, tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso porque eu quero valorizar o valor da minha torcida, o ingresso ao preço que estava, numa sequência de vários jogos dentro de casa. Gão? Ô, Bel, ontem eu olhei pra comprar o do Samuel, mas com sócio ele tem um desconto. Ainda assim, estava em torno de 90 a 100 reais, mais ou menos. Você imagina o cara do interior que não tem o sócio, que nem está visitando BH, é puxado. O Samuel gosta ou do vermelho superior ou da tribuna, né? Então, realmente, a gente gasta um pouco mais. Samuel, mesmo assim, o Samuelzinho... Tá Nutella, hein, Samuel? Mesmo assim, no amarelo, sim, mas quando ele vai mais pra ver o jogo mesmo assim, ele gosta de ver ou vermelho ou ali embaixo na tribuna. E no amarelo, gente, pra quem não é sócio, tava 80 pilas nessa sequência de jogos ali. Então, realmente, é bem puxado pro torcedor. Então, dá parabéns pra torcida azul, que tem mantido uma média 33 mil. É sensacional. Faltou o time corresponder. E o senhor Jardim, se é pra poupar, não leva nem pra jogo. Mas levou pra jogo, bota pra jogar. Na hora que o Matheus Pereira entrou, que a coisa começou a funcionar mais ou menos, daqui a pouco no compacto eu falo. Maravilha, Fael. Falando em vencer o Gão. Ontem faltou isso e você começa a analisar agora. Bel, como eu disse, valorizar os 33 mil torcedores que com o futebol, não é o ingresso do Cruzeiro, é o futebol que tá muito caro. E, gente, falar uma coisa pra vocês. Não me manda mensagem reclamando sobre a Edna, não, que a gente sabe que ela não foi bem na partida ontem, entendeu? Foi realmente, e prejudicou não só o Cruzeiro, prejudicou os dois times. Os dois times saíram reclamando? Os dois times saíram reclamando, entendeu? Teve jogada, por exemplo, que eu acho que o CRB reclamou com razão, o Cruzeiro reclamou com razão. Sim, eu acho que foi pênalti no Caio Jorge. Se der tempo, vamos até destrinchar esses lances depois, viu, Gão? Mas uma coisa que eu quero falar é isso aí, ó. Um time como o Cruzeiro, no investimento que tem o Cruzeiro, não pode se permitir a essa pressão de um time, com todo respeito, 10º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Há uma disparidade gigante de investimento, há uma disparidade gigante de elenco, há uma disparidade gigante, inclusive, de iniciativas e intenções na temporada. Aí o possível pênalti sobre o cara. Para mim, pênalti porque o jogador do CRB, ele não só dá o corpo, não. Ele leva o braço e empurra, assim, o Caio Jorge dentro da área. Aí o VAR vai lá e analisa, checa. Inclusive, tem um tempo gigante depois dessa jogada aí, onde a bola tá rolando. Teve tempo para analisar e checou como se não fosse. Depois quero até ver sobre isso. Tem esse chute do Gabriel Barbosa aí, mas o Cruzeiro não criou o volume de jogo necessário, para mim, pelo menos não criou em finalização, para poder buscar o placar. E aí, um outro argumento que eu tenho sobre isso. Você tem, por exemplo, o Leonardo Jardim, que tem essa intenção de girar o elenco e etc e tal. Beleza. Você tem um jogo importante, primeiro jogo decisivo contra o CRB dentro de casa. Nosso elenco tem suas limitações. Quando começa a mexer algumas peças, eu fico preocupado com isso. Aí você poupa jogador. Poupar jogador é quando você não leva ele nem pro jogo. Aí você poupa ele. Quando você leva pro jogo e você coloca ele pra ficar correndo atrás do resultado, você tá desgastando ele talvez até mais. Porque você corre o risco, por exemplo, de acontecer uma jogada como aconteceu com o Fagner. Se acontece com o Matheus Pereira, a gente perde ele, por exemplo, no restante da temporada. Então, se for colocar o cara, coloca o cara e também todo goleiro vira o Neuer também contra o Cruzeiro. Se for pra colocar o cara também, coloca 90 minutos pra resolver a parada. Tira no segundo tempo, então. Porque na hora que o Matheus Pereira entrou, por mais que a gente faça críticas a ele, e a comparação injusta, que todo mundo compara ele com o Dirceu Lopes, com o Alex. Vocês estão de brincadeira comparar ele com isso. Ele está construindo a história dele ainda no Cruzeiro. Tem muita coisa ainda para se acontecer nesse sentido. Então o que acontece? Você acaba comparando ele nesse sentido e realmente tem certas dificuldades. Então coloca o cara no início. Vamos colocar o time então para jogar agora contra o CRB, o final de semana contra o Botafogo e no jogo da volta você poupa os caras. E ali não foi pênalti mesmo não, né? Não, contra o Fagner, no Fagner não foi mesmo não. Então o que acontece? Aí tem um lance também do William Potker depois, que vai mostrar o carrinho no Fagner. Era lance para cartão vermelho, a Edna não deu cartão vermelho, né? Marcou um pênalti, ela estava em cima da jogada. E tudo bem, foi um lance rápido e tal, mas o do Caio Jorge realmente não tem o que questionar. Foi pênalti no Caio Jorge naquela situação, certo? Mas é aquilo que eu digo para todo mundo. Se você vai me mandar mensagem para reclamar, você tem o direito de mandar. Mas pensa antes numa coisa. Ao invés de reclamar da arbitragem, e eu acho que a Edna não foi bem na partida ontem, acho que foi horrível a arbitragem ontem, certo? Vamos pensar primeiro no futebol do Cruzeiro apresentado. Porque todo mundo fala assim, ah não, mas foi melhor contra o Corinthians, foi melhor do que contra o Corinthians, foi melhor do que contra o Ceará. Pois é, mas é o 10º colocado da Série B. E aí a jogada que eu falo a respeito de William Potker contra o Fagner, que daqui a pouco a gente comenta sobre isso também. E é isso, Bel.
Eu acho que o Cruzeiro precisa, principalmente o Jardim, sabe? Reavaliar essa condição de rodízio do time e entender. Os times começam a analisar o Cruzeiro também. Mas você, dentro de casa, numa Copa do Brasil, empatar em 0-0, com todo o respeito, com o CRB, que é o 10º colocado da Série B, você tá de brincadeira, Jardim. Então, já que você citou o caso do Fagner, a gente já começou a falar sobre isso, mas agora nós vamos ouvir os envolvidos, também o Leonardo Jardim, indignado com essa situação, e o Potker, que nas redes sociais se manifestou. Quando eu falei pra ele que ele... Aliás, eu xinguei ele, alguns adjetivos que não vale aqui, e quando eu falei que poderia ter quebrado a minha perna, ele falou que gostava disso, né? Essas foram as palavras dele, eu gosto disso. Então, assim, faz parte, né? Não dá pra gente esperar muito de um atleta como esse, mas a gente encerra o assunto aqui e vida que segue. E vocês sabem bem, cada vez mais estas equipas que fecham-se, dão poucos espaços e que também os árbitros às vezes permitem uma intensidade e uma dureza acima da média. Vocês viram o caso do lance do Wagner. Se aquilo fosse o Wagner a fazer aquela falta, era vermelho direto. Logo, nem sequer havia conversa. Agora, o lance de novo, né, Hugão? O lance forte, inclusive, né? Porque olha só, o Potker, ele vai, levanta o Fagner. Aí a gente fala, mas o Fagner também é um jogador que joga duro e tal, etc. Ok, pode criticar o Fagner, criticar o Potker. Se puder pausar aqui, só pra gente Isso. ver o lado do Potker, ele tá falando que não é de dar satisfação nas redes sociais, que ele não gosta de vitimismo, mas ele tá dizendo que ele não sabe se o Fagner entendeu errado ou se está fazendo de vítima, mas tirou totalmente o contexto daquilo que ele tinha dito. A minha fala foi a seguinte, segundo o Potker: você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse algo diferente disso. Nunca quebrei a perna de ninguém, nunca fui um jogador violento, ao contrário do nosso colega de profissão, o Fagner. Nós, jogadores, conhecemos bem as características dele, tudo o que já fez com outros atletas dentro de campo, inclusive já quebrou a perna de um jogador durante uma partida. Agora, uma simples falta que ele sofreu não pode ser distorcida, tirada de contexto, da forma como ele está fazendo. São dois malandro velho da bola, né? O Potker tem, inclusive, uma situação aqui com o Hulk também, onde ele tem uma discussão que a gente, inclusive, zoa, bota pilha nesse sentido. Dois malandro velho que certamente se resolverão, entendeu? Só espero, Fagner, que não haja complicações para o Cruzeiro no jogo da volta contra o CRB lá, se você for titular nesse sentido. Em relação a isso, futebol é isso aí, gente. Futebol é troca de farpa mesmo, futebol é discussão, Mas não mentiu futebol sobre é o Fagner. bate-boca. O Fagner é dos jogadores com lances mais pesados, para usar esse termo. Não, já critiquei ele aqui sobre isso, nos inclusive. últimos anos assim, no futebol Já brasileiro. critiquei, inclusive, jogos contra o Cruzeiro. Tem um jogo 2023 contra o Cruzeiro, por exemplo,